Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nessa segunda-feira da oitava da Páscoa, contemplamos esse texto sagrado que nos leva a meditar sobre aquilo que é o primeiro encontro pessoal com Deus. Por isso que Jesus Cristo, ao encontrar com aquelas mulheres, vai dizer para que elas anunciem aos seus discípulos que eles se dirijam à Galileia, porque lá eles o veriam. Aqui nós vemos essa figura dessa cidade, esse lugar onde começou todo aquele discipulado. A Galileia é o símbolo do primeiro amor, desse primeiro encontro pessoal. Esse primeiro encontro que nós precisamos atualizar a cada dia. A cada dia nós precisamos ir ao encontro de Jesus, para que, atualizando esse encontro pessoal, nós possamos nos ver sempre motivados no caminho, para permanecer sempre perseverantes naquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. Por isso que, para permanecer no primeiro amor, para voltar sempre ao primeiro amor, para que nós possamos atualizar esse encontro pessoal com Deus, nós precisamos ter 3 atitudes essenciais para a nossa vida. A primeira atitude é essa atitude que essas mulheres tiveram diante de Jesus, porque elas ali, diante de Cristo, se ajoelharam e abraçaram seus pés. Esse é o símbolo, o sinal da adoração. A primeira coisa que nós precisamos aprender a praticar cotidianamente é a adoração. E nos momentos que nós precisamos nos dirigir às igrejas para que assim possamos adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso que a primeira atitude para atualizar o primeiro encontro, o encontro pessoal com Deus, é a atitude de adoração. Porque somente na adoração nós conseguimos verdadeiramente inclinar a nossa mente e o nosso coração a Deus. Depois, a segunda atitude é a atitude daquilo que Jesus Cristo pede para que elas façam: anunciar que Ele havia ressuscitado e que Ele encontraria na Galileia. Essa atitude do anúncio simboliza o serviço, o colocar-se a serviço da obra da salvação das almas, que todos nós precisamos nos colocar,
porque quando nós não servimos essa obra de salvação das almas, nós não nos permitimos participar da missão de Cristo. E quando nós não participamos da missão de Cristo, a nossa vida ela fica vazia, porque nós perdemos o verdadeiro sentido daquilo que é o chamado cristão, que é ser instrumento de salvação para aqueles que estão à nossa volta e para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo ou para aqueles que ainda fracos na sua caminhada, ainda permanecem nessa vida de idas e vindas, onde não conseguem perseverar de forma concreta no caminho de seguimento a Jesus. Por isso que precisamos ter essa atitude de serviço, de se colocar a serviço da obra de salvação, para o anúncio do Evangelho, para testemunhar aquele que é vivo e ressuscitado na nossa vida. Depois, nós precisamos de uma terceira atitude. A terceira atitude é aquilo que nós precisamos meditar a cada dia, que é, sim, aquilo que nos atraiu a Jesus Cristo. Porque quando nós vamos entendendo aquilo que tocou o nosso coração em Jesus Cristo, aquilo que nos atraiu a Ele, o mistério da sua vida, nós vamos adentrando nesse conhecimento da nossa própria espiritualidade. E quanto mais nós conhecermos a nossa espiritualidade, mais nós seremos capazes de dar passos concretos para essa intimidade com Deus. E a forma de realmente renovar essa espiritualidade é buscar naquilo que são as passagens da Sagrada Escritura que trazem sentido para a nossa vida, ou naqueles santos de devoção que nós nos sentimos atraídos a eles, porque esses santos viveram um mistério da vida de Cristo. E se nós nos sentimos atraídos a esses santos de devoção, é porque alguma coisa naqueles santos tem a ver também com o caminho particular que Deus quer realizar conosco. E aí nós vamos adentrando nesse conhecimento dessa via de espiritualidade, dessa via de intimidade com Deus, que todos nós precisamos aprender a viver, mas só seremos capazes de viver isso verdadeiramente na medida em que nós buscarmos esse voltar ao primeiro amor, esse atualizar o primeiro encontro. Porque na medida que nós vamos buscando isso, a nossa fé ela vai amadurecendo e a nossa confiança em Jesus Cristo cresce. Também a nossa confiança e a nossa esperança no anúncio do Evangelho, do Reino dos Céus, também vai crescendo, nos motivando dia após dia a agir com caridade para com o nosso próximo e corresponder o amor de Deus também através dos sacrifícios da nossa vida. Assim é o caminho que todo cristão deve fazer. Por isso que nós precisamos, dia após dia, lutar, trabalhar e nos esforçar sempre para voltar ao primeiro amor, esse lugar do primeiro encontro, a nossa Galileia. E essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Qual é a nossa Galileia? Qual foi o momento da nossa decisão por Jesus Cristo? Porque é nesse momento que está a origem do nosso chamado em Deus. E quanto mais nós entendermos isso, mais nós vamos perseverar firmemente no seguimento de Jesus, perseverar no caminho de espiritualidade profunda e de um contato de intimidade com Jesus Cristo ressuscitado no nosso cotidiano e em todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.